pode proporcionar, mas que dá algum valor, o jogo que permite que o jogador, aí eu concordo contigo, ter algo a mais além da competitividade por posição. Ela existe nesse jogo, ela existiria no treinamento, porque existe nesse momento, e aí eu acho que a grande questão, uma concorrência por vaga principal, titular. E isso mostra como ele encara cada setor. Então ele está dando oportunidades na defesa, ele deu para o Wesley e para o Davi Luiz. Ele está dando oportunidades no ataque para o Gabi e para o Bruno Henrique. No meio-campo... Ele tem um carinho muito grande por mim. Então a nossa parceria é de longa data. Flamengo, para pessoas que não têm a possibilidade de ver o seu time e que vão ter, e que tem todo o interesse do mundo em ver um jogo como esse. Porque eu te garanto que se esse jogo fosse no Maracanã... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a análise, né, e repercussão da vitória do Flamengo diante do Sampaio Corrêa por 2-0. O Tite falou na coletiva alguns pontos, né, principalmente sobre a saída do Pablo, o Thiago Maia, etc. Lembrando que o Pablo já está de caminho, né, para o rival, já foi negociado já. No final do vídeo eu comento tudo sobre isso, tá bom? Vamos acompanhar aqui, né, toda a análise da ESPN, dos comentários da ESPN sobre a vitória do Flamengo, o que eles acharam do jogo e tudo mais. E se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição, tá bom? Com o time que tem, com o tamanho que tem, com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, tratem essa partida como um treino. Agora, legal, e para elogiar, se tem algo que a gente pode elogiar, é o público. Muito legal. Mais de 50 mil pessoas presentes para assistir essa partida. Então, por mais que muita gente possa até discutir e criticar o fato dos jogos do Campeonato Carioca não acontecerem no Rio de Janeiro, eu acho que você consegue algo positivo com esse tipo de atitude, porque você leva o Flamengo para pessoas que não têm a possibilidade de ver o seu time e que vão ter, e que tem todo o interesse do mundo em ver um jogo como esse. Porque eu te garanto que se esse jogo fosse no Maracanã... E quem tá levando não é o Flamengo, é o adversário. Ok, quem tá levando o Flamengo para assistir é o adversário. Sim. Que leva o Flamengo, porque tem o mano. Claro, para ganhar dinheiro. Mas algum momento o estadual do Rio vai desembarcar no Rio, fica tranquilo. Domingo, por exemplo. Tem um clássico, vai ser no Rio. Aliás, só rapidinho, porque assim, excepcionalmente no Rio. Pelo nível dos times pequenos, que bom que hoje a gente tem claro que em níveis diferentes, em estágios diferentes, mas que bom que hoje a gente tem os quatro grandes mais fortes, né? Diferente do que era, sei lá, há 5, 6 anos. Quer dizer, hoje a gente tem 4 times fortes em níveis bem distantes, mas pelo menos você tem os clássicos até para fazer uma avaliação, porque esse tipo de jogo ele tem um valor quase nulo para avaliação. É por aí, Zupá. É isso, companheiros. Boa noite ao Fã de Esportes. Mas mesmo entendendo que para tirar conclusões, esses jogos, ou esse jogo especificamente do Flamengo, não serve, ainda assim tem elementos para se observar, para se analisar. Tem algumas dicas que o Tite dá no caminho. Por exemplo, ele mexeu na defesa, ele mexeu no ataque. Ele não mexeu no meio-campo, na escalação principal, titular. E isso mostra como ele encara cada setor. Então ele está dando oportunidades na defesa, ele deu para o Wesley e para o Davi Luiz. Ele está dando oportunidades no ataque para o Gabi e para o Bruno Henrique. No meio-campo, como a chegada do De La Cruz muda não só a questão de qualidade técnica, mas de maneira de jogar, porque o De La Cruz é diferente do Everton Ribeiro, é diferente do Luiz Araújo, é diferente de qualquer outro jogador que ocupava aquele espaço, ao invés de dar oportunidade, ele repete para engrenar. E os movimentos do meio-campo do Flamengo foram muito bons. Eu gostei bastante do jogo do De La Cruz. Tenho a impressão, a amostragem ainda é muito pequena, mas que a adaptação dele vai ser mais rápida do que se imaginava. A impressão que dá é que aquela sensação de que, puxa, esse cara joga aqui faz tempo, ela vai vir antes do previsto, porque o encaixe dele com o Arrascaeta é muito bom, o encaixe dele com o Gerson também é interessante, são 2 jogadores muito inteligentes. Então, e o Tite pôde ao longo do jogo também testar variações táticas. E eu acho que para isso que esses jogos servem, para ele ir testando e trabalhando o que ele vai querer colocar em jogo, na verdade, nas partidas mais importantes. Então, por exemplo, no primeiro tempo, ele tinha o Ayrton Lucas como lateral esquerdo, geralmente fechando por dentro, para o Bruno Henrique ocupar o espaço da ponta. Quando o Ayrton Lucas fazia o corredor, o Bruno Henrique fechava como um atacante junto com o Gabriel. No segundo tempo, ele colocou o Luiz Araújo, tirou o Gerson. E aí era o Luiz Araújo aberto na ponta com o Wesley por dentro.
No primeiro tempo, não. Era o Wesley no corredor com o De La Cruz por dentro. Então ele vai testando repertório, testando movimentos táticos do time do Flamengo em jogos que competitivamente vão acrescentar muito pouco, mas que servem como grandes treinos, treinos valendo, treinos com público, treino que estimula o lado mais competitivo do jogador, embora tecnicamente não seja, para os momentos mais importantes da temporada. Então acho que para isso o jogo de hoje valeu. E ressaltando que eu achei o De La Cruz muito bem, enquanto ele esteve em campo até os 25 minutos do segundo tempo. Ele tem tudo para dar, né, Vitor Birner? Um dinamismo ao meio de campo do Flamengo que talvez ninguém nem deu naquele super time de 2019. Você tinha o Willian Arão, mais preso, o Gerson, que é um jogador mais lento, apesar de ter feito o que fez, principalmente lá em 2019. O Everton Ribeiro, que era um complemento do Gerson, mas um complementava o outro. Agora, o dinamismo completo, que parece que o De La Cruz tem condição de dar ao meio de campo, ao funcionamento de campo, do meio de campo do Flamengo, eu não sei se recentemente o Flamengo teve um jogador com essa característica. Bom, boa noite, mais uma vez parabéns a você, ao Jean, professor Calçade, Zupac, aos fãs do esporte. Então, Paulo, eu concordo contigo porque ele é um jogador muito versátil, o Gerson também é. Para mim a questão é que eu entendo o que o Zupac disse e eu concordo que há pistas no que o Tite está, e aí eu acho que fica a questão, cogitando, porque ele não tem como saber se isso funciona ou não contra um time desses. Não há um teste de fato. Se ele pudesse treinar a equipe hoje, no CT, fechado, ele pararia o jogo, ajeitaria posicionamento, daria instruções, coisas que ele não pode fazer no jogo desses. Eu acho que esse jogo vale pelo que o Jean disse. Eu sou radicalmente contra você tirar jogos da praça em que o time tem a sede para jogar em outro lugar por questões financeiras. Esse tipo de jogo do estadual, como o jogo é tão irrelevante, eu acho extremamente positivo que isso aconteça. Porque você cria um evento de algo que não era um evento. Né? Você leva o Flamengo para um público que não pode ver o Flamengo, tira o time do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time nacional, para que o seu torcedor possa ter um pouco de contato com a sua paixão, com o seu clube que ama, com a camisa de perto. Então você cria uma festa, né, de arquibancada, que o jogo, obviamente, não pode proporcionar, mas que dá algum valor, o jogo que permite que o jogador, aí eu concordo contigo, ter algo a mais além da competitividade por posição. Ela existe nesse jogo, ela existiria no treinamento, porque existe nesse momento, e aí eu acho que a grande questão é uma concorrência por vagas na equipe do Flamengo. Né? Contra o Sampaio Corrêa, perfeito, dá para jogar com esse meio de campo, ter usado esse meio de campo. Se ele tivesse o Mundial daqui 2 meses, ele treinaria com esse meio de campo? Eu acredito que sim. Se ele fosse pegar, se tivesse, por exemplo, o Manchester City, vou dar um exemplo bobo assim. Fosse pegar o Gerson, Rascaeta e De La Cruz. Gerson, Rascaeta e De La Cruz. Eu tenho dúvidas. Quem você acha que poderia entrar no meu campo? Não, porque você precisa recompor melhor. O De La Cruz recompõe. Então, o Thiago Maia, que era... E o Rascaeta? O Thiago Maia, que era uma opção para a função, tá meio sendo negociado. E o Alan é um cara que não está totalmente integrado ao jogo. O Alan é o Pulgar. Se você joga com o Alan e Pulgar, o funcionamento do time... Eu não estou dizendo que não funciona, eu estou falando que... Eu acho que as dúvidas... Você exagerou quando você falou Manchester City, porque aí talvez o discutível fosse a Rascaeta e os dois atacantes. Se fosse o Mundial anterior, os 3 pronto. juntos, é isso. Então... Madrid. Mas é que assim, só o Calçade precisa falar ainda, assim, a gente não está falando de avaliações, né? Sim, é isso. Por isso que eu comecei falando, o jogo dá indicações de possibilidades e indicações sobre o que o Tite pensa. Agora, a avaliação é nula, absolutamente nula num jogo como esse. Olá, boa noite. Boa noite. A gente está chegando em fevereiro e eu tenho muitas dúvidas com relação ao Flamengo. Porque muitos times já estão aí no Brasil, infelizmente, né? Eu entendo que terminou o Brasileiro dia 6 de dezembro, a gente deveria estar falando agora, 6, 7 de fevereiro, início de qualquer coisa. Né? Tanto que você olha para a Libertadores, ela vai começar nessa semana. Ninguém põe a Libertadores para começar antes. Libertadores começa ali, nesse período. É quando deveria começar a bola girar aqui. Mas como a gente não quer, prefere fazer tudo de qualquer jeito, os times estão jogando. Mas até agora a gente não viu o Flamengo. Viu o Flamengo contra um adversário? Domingo a gente vai ver. Sim. Porque é um clássico, né? O Vasco não é a melhor versão de um adversário que poderia enfrentar. Mas é um clássico que é muito grande. E você vai ver um Vasco que vai lutar.
que vai correr. E aí vai exigir do Flamengo, pelo menos, eu vejo o futebol dessa forma, você tem que se igualar ao adversário na vontade, no desejo, na disputa. Se você não se igualar, você não consegue botar sua qualidade, que é superior, dentro de campo. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, a primeira coisa é igualar na vontade, né? Você está ali, lutando, e a gente vai ver se o Flamengo é capaz. O que faz o Tite, se ele tivesse absoluta confiança num jogador pela beirada do lado direito, ia sobrar para alguém no meio de campo, como sobrou certeza. hoje. Sobrou para quem? Para o Gerson, que é o que Certeza. tem menos mobilidade ali. Então, De La Cruz vem aqui, ó, com a Arrascaeta, porque a Arrascaeta é o cara do passe. Gol do Gabigol, você não tira a Arrascaeta dando essas bolas, ele garantindo gols. Quem é que sai? Não vai sair o primeiro volante. O primeiro volante fica. Não sai. O Arrascaeta fica. O De La Cruz veio para jogar e ele faz diferença. Opa, vai sobrar uma vaga. Precisa entrar um jogador do lado. Então, sem o jogador do lado direito, existe uma adaptação do Flamengo com esse trio. Mas o trio precisa competir. É isso. Se não competir o trio, Perfeito. só a bola no pé contra adversários que competem mais, vai ser o Flamengo de 2023. Não vai rolar. Então, com todo esse elenco, ele precisa ainda resolver algumas questões. Ah, mas Gabigol, Pedro? Gabigol, Pedro é um outro questionamento, porque vai ter Gabigol ou Pedro, vai ter Cebolinha ou Bruno Henrique. É isso. Tá? Essas são as disputas. Mas isso sim, você não tira Bruno e não tira o Cebolinha. Um dos dois Perfeito. vai estar em campo, um dos dois centroavantes. Então, o que tem aberto é o lado direito. O lado direito vem com um jogador que atua mesmo, Luiz Araújo, beirada, um ponta. contra um, ponta, ou com um meia. E o Tite, nos trabalhos que ele fez anteriormente, você pega Corinthians, outros clubes, ele assim, é um ponta e um meia. Ele gosta de jogar assim. O Sampaoli espetava muitas vezes do lado Até o Gerson. Na segunda Copa do Mundo, ele foi com 2 pontas. Com 2 Mas pontas. até o meio do ciclo do Catar, era um ponta e um meia fechando. Quando veio o Vinícius E o Rafinha. Não dá pra tirar Quando ele botou Vinícius. Vinícius e Rafinha. Não Foi dá aí pra que ele tirar meteu o o Vinícius, tem que jogar. Eu acho que assim, o positivo... Aí tem uma coisa que é muito boa para o De La Cruz, porque o De La Cruz é um cara que pode jogar mais aberto pela direita como um meia e não como um ponta, mas ele pode jogar também no meio campo como um segundo funções. homem, ele pode até jogar como o cara Do Arrascaeta, centralizado pode. ali do Arrascaeta, mas aí, Sim. claro que quando o Arrascaeta está em campo, isso não se discute, e talvez seja a menos indicada das 3 posições. Agora, é um cara que acho que assim, é muito importante você ter em campo justamente porque ele também te permite mudanças, eventualmente sem você mexer no time, sem você mudar. E de qualquer forma, eu acho que assim, a gente está falando de um calendário com tantos jogos e jogos tão diferentes um para outro, que é maravilhoso você poder ter a opção de, bom, e é claro que aí o Luiz Araújo precisa estar bem, precisa estar melhor, precisa se recuperar como o Cebolinha se recuperou. Mas é muito bom você ter a possibilidade de escolher também, não de acordo só com o rendimento ou com aquilo que você acha melhor para o seu time, mas com o adversário que você vai enfrentar. Então você precisa de um cara mais agudo, você precisa de um cara que caia mais para o meio para você dar espaço para o lateral. Então, eu acho que essa é a riqueza do Flamengo. Porque quando o Calçade cita é Gabigol ou Pedro, aí já tem uma diferença boa de estilo de jogadores, só que nós estamos falando de 2 caras no mais alto nível para o futebol brasileiro. Quando você tem Cebolinha e Bruno Henrique, aí talvez a mudança seja menor em relação a perfil e tudo mais. Ainda que o Bruno Henrique faça muito um trabalho dentro da área mesmo, como centroavante, mais atacante mesmo. Então, isso é maravilhoso para o Tite, porque é isso, né? Enquanto a gente fica discutindo os ataques dos outros elencos e tal, você olha para o Flamengo e vê essa capacidade de mudança, seja de acordo com o rendimento dos jogadores, seja de acordo com o adversário. E o De La Cruz tem uma vantagem, porque assim, a gente pode imaginar vários jogadores saindo do Flamengo em algum momento da temporada. O De La Cruz eu acho um dos menos cotados, porque ele preenche o meio-campo, ele entrega um dinamismo
que os melhores times que o Tite já treinou na carreira sempre tinham alguém com essa característica. Eu nem digo do espaço do campo, o aberto pela direita, o meia pela direita, mas a característica, né? Quais foram os melhores times que a gente viu o Tite comandar? Os 2 Corinthians, o campeão do mundo, o campeão brasileiro de 15, e a seleção brasileira até um pouco antes da Copa da Rússia, né? Aquela chegada. Naqueles times, ele tinha jogadores como Paulinho e Elias, que preenchiam o meio-campo, davam passe, pisavam a área, faziam gols e davam um dinamismo para a equipe muito grande. O Tite gosta de ter jogadores com esse perfil. Um segundo volante que sabe ser um terceiro homem. Rápido, transição, pisa a área, faz gol. E o De La Cruz faz isso muito bem. Muito bem. Então, acho que ele encaixando no time, e a impressão que dá é que esse encaixe tende a ser mais rápido, porque ele é um ótimo jogador e está aparentemente à vontade para jogar com esses caras. Ele tende a ser um cara fundamental naquilo que o Tite imagina que seja a melhor versão para o Flamengo em 24. Eu acho, Paulo, que assim, tem 2 grandes desafios para o Tite. E deviam ser desafios também do elenco do Flamengo, não só do treinador, porque é muito confortável eu chegar aqui e jogar tudo nas costas do técnico quando você tem um time com jogadores tão grandes. Né? Primeiro é o olhar para a camisa, e eu estou falando do elenco. Não o olhar para si mesmo. Cada jogador, olhar para a sua história, pelo que já fez no Flamengo, não. Para o que ele tem que contribuir, cada indivíduo ali dentro, para o Flamengo usar o potencial do seu elenco da melhor maneira possível. E aí, o time não pode ter donos. E o Flamengo era um time que tinha donos dentro de campo. Isso tem que acabar. Mas né? Isso já acabou, né, Bini? Não, vamos saber durante a temporada. Eu também acho que vamos saber durante a temporada. É que eu só acho que assim, o Tite já chegou tomando decisões. Colocar o Gabigol no banco. É tirar um dos donos. E o Bruno Henrique. Então, assim, ele tirou os 2 maiores. Tudo bem. Só que eu estou esperando que o time encaixe, jogue bem, porque eu não tenho dúvida sobre a capacidade do Tite montar a equipe de um jeito inteligente ou de uma maneira. E eu quero ver o Gabigol fazendo gols, o Pedro fazendo gols, quem fica fora de uma semifinal de Libertadores. Aí eu quero ver se o time tem dono ou não tem dono. Mas aí é que tá. Porque esse é um desafio para um elenco tão rico como esse. Se você tivesse numa Premier League, se você estivesse jogando na Espanha... É a comparação que eu ia fazer. A gente estuda, né, jogo após jogo tal, porque trabalha nas transmissões dos jogos da Premier League. Eu não vou chegar ao número certo nesse momento. Mas recentemente tinha um dado que o Guardiola chegou, acho que a quase 70 jogos seguidos, sem repetir a formação do Manchester City de um jogo para o outro na Premier League. Perfeito. Que é totalmente cultural, né? Então, é cultural. Mas, mas será que não cabe a nós... a nós, passarmos a quem nos assiste que é normal. Especialmente quando você monta um elenco como esse. É o que eu tô fazendo. Quando você monta um elenco onde 20 caras podem ser titulares, 9 caras não vão ser titulares. Porque eu acho que é normal, ninguém tem aqui esse poder dessa torcida aqui. Cara, a gente trabalha para poder sempre ajudar o Flamengo, né? A gente que joga na frente ali por ter a característica de fazer gols. E às vezes a gente não consegue fazer, a cobrança vem, mas o trabalho é sempre bem feito. A gente sempre está desempenhando nosso papel nos treinos e às vezes não acontece, mas a gente sabe também que a gente tem que ter a cabeça no lugar para na hora certa a bola entrar. E o carinho do torcedor aqui no Pará. A gente sabe que a torcida do Flamengo é grande em todo lugar. A gente fica super feliz de estar aqui no Pará, jogar no calor dessa torcida que nos prestigiou. Desde quando a gente chegou ontem, 2 horas da manhã, o torcedor estava aqui presente no aeroporto, no hotel. A gente agradece o carinho. Bruno, seu tipo de jogo interessante para você, para ritmo, voltar à tua velha forma e buscar a posição de titular que é o que você mais quer, né? Que sempre foi e é um tipo de jogo que dá para buscar esse espaço de novo. Olha, fizemos uma grande pré-temporada, né? E fazia 2 anos que eu não fazia a pré-temporada por causa da minha lesão. Então, cara, eu estou muito feliz de estar podendo entrar em campo novamente depois de um longo período fora e jogando 90 minutos, me senti super bem. Claro que no finalzinho cansei um pouquinho, mas faz parte, é normal. Então, a gente tem um time muito qualificado. O Everton está jogando muita bola também. Então, quem tem essa dor de cabeça é o Tite, ele falou
que não tem problema em ter essa dor de cabeça. Ele é um cara experiente, trabalhou na seleção, sabe lidar com essa pressão, não, com esse jogo ali de ter jogadores de alto nível. Então a gente só tem que fazer o nosso trabalho. Bruno, o que você achou de Belém? Cara, Belém, não conhecia. Como eu falei, a torcida desde ontem, o carinho no hotel, no aeroporto. E o Flamengo é grande em qualquer lugar e a gente agradece o carinho. Próximo, Letícia. Vai o Mauro, então. Bruno Henrique, eu queria saber de você o quanto a química com o Gabigol fora das 4 linhas ajuda vocês dois, vocês hoje voltando a fazer gols juntos em uma mesma partida. Queria que você falasse a respeito desse entendimento seu com ele também fora das 4 linhas. Cara, eu e o Gabriel, todo mundo sabe, a gente se conhece faz tempo. E a química que a gente tem fora de campo é a amizade. Então, ele é um cara que eu considero muito e tenho certeza também que ele tem um carinho muito grande por mim. Então, a nossa parceria é de longa data. Bruno, parabéns pelo gol, pela vitória. Como que você está se sentindo fisicamente aí nessa retomada? Você acabou de comentar, né? Já há algum tempo você não fazia pré-temporada. Contrato renovado, buscando a titularidade nesse time que tem muitos craques. Como você se sente fisicamente para o restante do ano? O ano só está começando, né? Nós temos aí mais de 60 jogos ainda. E todo mundo vai ser importante. E os 11 que jogar, mais os outros que ficar fora também. Então, jogo a jogo, os minutos que eu tiver em campo, eu vou procurar sempre dar o meu melhor durante o treino também, fazer os trabalhos que eu tenho feito para poder voltar à forma física de novo. Então, estou me sentindo super bem. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como os próprios análises falou, né? Parecia mais jogo-treino. Eu também senti isso. Os 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo foi bem intenso. Marcação-pressão, querendo fazer logo, ampliar, construir logo o placar de vez. Gabigol e Bruno Henrique perderam bastante oportunidade, né? A própria Rascaeta também perdeu 2 chances claras ali também. Tem que dar um desconto, né? Já que começo pré-temporada, então o Tite também está ajustando a equipe em campo. Tem que relevar um pouco. O jogo, como os historiadores falaram, né? Parecia mais jogo treino e foi isso que a gente percebeu. O time tirou um pouco o pé, depois fez os gols. E somente no segundo tempo, depois teve a substituição, né? Colocou alguns garotos e o time ficou um pouquinho mais reativo, né? Esperando o Sampaio Corrêa vir para cima para poder buscar o contra-ataque, já que tinha bastante jogadores rápidos, né? Como Luiz Araújo e o Wesley também, né? Fazendo aquela dobradinha ali junto com o Luiz Araújo para pegar o time de surpresa. Eu não gostei muito do segundo tempo, achei um pouco sonolento o jogo, mas é importante que o time está evoluindo, né? Vamos esperar aí os ajustes finais do Tite. Lembrando que ele poupou alguns jogadores, né? Porque domingo tem um jogo importante, tem o Vasco, um clássico. E a gente tem que ganhar aí para continuar na briga, já que tá um pouquinho atrás, né? 8 pontos. O Fluminense e o Botafogo tem 10 na liderança. Entretanto, o Botafogo ainda joga hoje, pode ampliar esse placar. Embora a gente tenha confronto direto, né? Não pode dar vacilo agora, tá bom? Informação importante é que o Pablo foi negociado com o Botafogo por empréstimo, já está a caminho do Botafogo. A princípio o Flamengo emprestou, né? A gente não sabe se vai vender ele por João Texto. Lembrando que o Tite não vai utilizar ele mais. Com isso, o próprio jogador aceitou a proposta do Botafogo. E o Corinthians na parada, só que como teve aquele problema com o Corinthians em relação ao Mateuzinho, essa situação desgastou um pouco, né? A questão da direção e o Flamengo priorizou o Botafogo, né? E com isso o Pablo já é emprestado para o Botafogo. Em relação ao Mateuzinho, continua no Flamengo. Até o momento não chegou nenhum acordo. O Flamengo quer negociar ele com o Botafogo, só que ele não quer ir pro Corinthians. Como o Flamengo não quer negociar com o Corinthians, tá tem esse cabo de guerra, né, dos bastidores. Mas vamos aguardar aí, tá bom? O próprio jogador falou que se não for pro Corinthians não vai sair do Flamengo, também não vai pro Botafogo, prefere ficar no Flamengo. Só que o Tite, como o próprio Tite falou, né, algumas coletivas, ontem também ele reforçou isso, prefere manter 2 jogadores por cada posição. E a gente não sabe o que vai acontecer com o Mateuzinho, se ele vai voltar pro Sub-20 ou o que é que vai acontecer, né, já que o Tite não pretende utilizá-lo, tá bom? Mas coloca os comentários certo para vocês. Eu acho ele bem melhor do que o Wesley em questão de marcação.
Só que o Welles é mais rápido, né, em relação ao ataque, profundidade. Mas vai depender das características de jogo do Tite. Já como ele não se encaixa muito no estilo de jogo que o Tite pretende, particularmente é descartado, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Também tem relação ao Marco Braz, né, do que aconteceu, das imagens que saíram, ele agredindo o torcedor. O próprio sócio do clube, né, os próprios sócio do Flamengo pretende fazer uma reunião para poder tentar tirar, né, o Marco Braz do Flamengo. Não querem mais ele. Algumas organizações, algumas torcidas organizadas se manifestaram, emitiram uma nota também, repudiando a atitude do Marco Braz por ter utilizado o próprio clube para fazer aquela coletiva, e mentiu, né, na coletiva também. Depois que saiu as imagens agora, ficou tudo comprovado que era mentira, e isso está causando um maior desgaste, né, nos bastidores. O Mário César Pereira entrou em contato com o presidente Rodolfo Landim. Ele falou que a princípio não vai acontecer nada com o Marco Braz, vai continuar no Flamengo, e isso tem gerado bastante desconforto, né, para o pessoal que apoia o Rodolfo Landim. Mas vamos ver o que é que vai acontecer nessa situação. A princípio, ontem no jogo a gente não viu muito ele, né, ele estava um pouco isolado, até pelo que aconteceu. A gente não sabe que teve alguma reunião com ele, Marco e o presidente, depois que saiu essas imagens. Mas a princípio tá bem esquisito, né, a situação. Mas vamos acompanhar aí o que é que vai acontecer, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Valeu.